nós vamos ler de duas grandes obras. Obras para a salvação de pessoas. Gênesis capítulo 6. Vamos ler o versículo 4. Aqui nós temos a história da Arca de Noé. Quem não tem a Bíblia, não se preocupa, pode escutar. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 13. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. E aí nós temos a descrição da arca, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 11, continuando. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O final do versículo 16 diz, vamos ler o versículo 16, e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Versículo 23, assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, Novo Testamento. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Nós temos aqui a história da crucificação do nosso Senhor Jesus. Lucas 23 e 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 39. E a um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Como eu disse, nós acabamos de ler de duas grandes obras. Obras que foram planejadas, elaboradas, arquitetadas pelo nosso Deus. Não foi uma produção humana, não foi uma arte, um feito que nasceu na mente nem no coração humano. As duas grandes obras nos mostram, como vemos na leitura, que foram as providências divinas para a salvação do ser humano. Primeiramente, nós lemos da Arca de Noé. Isto já é passado, mas ela não perde ainda o seu encanto, a sua verdade, a sua realidade para os nossos dias. Porque o Senhor Jesus, para aqueles que leem a Bíblia e o Novo Testamento principalmente, vai lembrar que ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, o cenário daqueles dias, a atitude das pessoas daquela época, seria a mesma nos dias antecedentes da manifestação do Filho do Homem neste mundo. Então, é uma história nova, mesmo sendo antiga, ou seja, uma história atual. A grande obra lá foi a arca, uma grande arca, que serviu para a salvação física de 8 pessoas e de muitos animais. Mas no Novo Testamento nós lemos também de uma grande obra, tendo um objetivo muito semelhante, mas de um alcance muito maior. Pois a obra que nós lemos no Novo Testamento, e é interessante que também foi realizado numa madeira. A arca foi usada numa madeira, aqui também foi usada uma madeira. Mas aqui nós temos uma pessoa divina envolvida nesta obra. Nós temos o Filho de Deus, aquele que sempre existiu, não foi criado como anjos, arcanjos e tantos outros anjos que existem, bem como nós. Ele era eterno como o Pai, sem ter a mínima possibilidade de ter pecado na sua vida ou cometer pecado. Esta pessoa divina, ela nasceu aqui com um propósito já no seu nascimento, de morrer numa cruz para a nossa salvação. A cruz de Cristo não foi um acidente no trajetório da vida de Cristo. Ele não morreu como mártir. Ele morreu. Este próprio livro nos mostra antes do seu nascimento. Até mesmo no Antigo Testamento está revelado a finalidade da vinda do eterno Filho de Deus a este mundo. Como também no Novo Testamento. O anjo falou para José que aquele ser que estava no ventre da sua noiva, Maria, estava ali o Filho de Deus,
E o seu nome, como homem aqui, seria chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Este foi o objetivo da vinda de Cristo. Este foi o objetivo da morte de Cristo sobre a cruz, a nossa salvação. Nós vamos pensar com calma nessas duas histórias que nós lemos. Tem muita coisa em comum, mas também tem muitas coisas diferentes. Mas vamos pensar na Arca de Noé. Qual foi a finalidade? A finalidade foi o pecado da humanidade. Você pode perguntar, mas você acabou de dizer que a arca era para a salvação? Sim. A cruz de Cristo também é para a salvação, mas também é para a condenação. Quem entrava dentro da arca estava salvo. Quem estava fora da arca estava condenado. Quando Noé começou a construção daquela arca, era uma novidade, chuva naqueles dias, e principalmente um dilúvio de água. Isto era inconcebível. Mas a mensagem para Noé era, e a mensagem para as pessoas a ser entregue por Noé, porque a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça, era que Deus ia destruir o mundo daquela época com um dilúvio de água. E Noé podia dizer qual era a finalidade. Nós lemos. É Deus que está falando. Ele disse: destruirei da face da terra o homem que criei. Tem alguma dúvida nessa mensagem? Será que alguém nos dias de Noé podia ficar em dúvida? Noé podia bradar como um arauto naqueles dias: eu tenho ouvido a voz de Deus. E a mensagem é que Deus vai destruir os meus vizinhos aqui, o nosso bairro, a nossa cidade. Ele diz: Deus destruirá da face da terra o homem que criei. Mas não só isto. Noé não tinha só uma mensagem de juízo. Noé começou a edificar a salvação. Não era uma salvação que Noé inventou. Era uma salvação que Deus planejou. Uma salvação que cabia à exigência divina. Noé e os animais podiam entrar naquela arca seguros. Que podia abrir as janelas dos céus, a fonte dos abismos, que todo esse juízo divino por causa do pecado não ia atingir aquelas pessoas que estavam dentro da arca. Será que isso não nos fala hoje de uma outra obra assim? A outra grande obra que nós acabamos de ler no Novo Testamento, a obra da cruz de Cristo. Paulo, ele disse: a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ou seja, a morte de Cristo, a pessoa que morreu naquela cruz, a que estava no meio, era o próprio Filho de Deus. Ele estava ali para consumar a obra para a nossa salvação. Plano de Deus, projeto de Deus, e estava ali o Filho de Deus. Quanto custava para entrar dentro da arca? Nada. O que tinha que fazer para entrar dentro da arca? Primeiro, a pessoa tinha que reconhecer que Deus estava falando a verdade. Qual é a primeira verdade? Deus vai me mandar para o inferno, porque eu sou um pecador condenado.
Quantos creram nesta verdade da pregação de Noé? Quantos? Oito? É 8 mesmo? Quantos creem hoje que por causa dos nossos pecados, o fim de uma vida sem esta salvação que Deus planejou por seu Filho é o inferno? Quantos estão preocupados com isto? Será que a mensagem do Senhor Jesus não é bem atual? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também vai ser nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ninguém sente temor de Deus por causa dos seus pecados. Nós lemos lá que Deus achou graça, Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Ele era um homem religioso? Não, ele não era um homem religioso. Lá diz que ele era um homem justo e um homem perfeito. Mas diz mais, era um homem que andava com Deus. Alguém pode pensar, ou algumas pessoas podem pensar, naqueles dias e hoje, mas que Deus tem que nos destruir, tem que nos mandar para o inferno por causa dos nossos pecados? Deus não quer fazer isso. Deus quer salvar. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele exige demais que os pecadores sejam como Noé, homens e mulheres e crianças justas, perfeitas e que andam com Deus? Você acha que Deus está exigindo demais quando Deus é santo? Quando ele pretende levar pessoas para o céu, para um lugar santo, aonde tem os santos anjos? Deus exige demais que pecadores sujos por causa dos seus pecados se arrependam e entrem na arca, tomem a mesma atitude de Noé, como outros crentes, crentes verdadeiros, crentes que já experimentaram a salvação de Deus. Será que Deus exige demais? Não. Deus, ele quer salvar pecadores. Ele quer transformar pecadores em pessoas justas, perfeitas, perfeitas no sentido da perfeição da obra da salvação. E pessoas, homens e mulheres, que possam ser como Noé, que andam com Deus. Não pessoas que estão pensando que estão com uma mão com Deus e outra mão com os pecados. Ninguém sabe. Todo mundo pensa, ele é um cristão. Mas ele e Deus sabem que ele não é um cristão. Ele é um pecador que engana as pessoas. Noé não era assim. Crentes verdadeiros não são assim. E Deus queria mudar a vida daquelas pessoas nos dias de Noé. Infelizmente, não tinha quase ninguém. Deus mandou Noé entrar e dar mais 7 dias. Todos lá dentro da arca, animais e família de Noé. 7 dias. O que isso significa? Deus estava esperando ainda. Deus já tinha os seus salvos dentro da arca, e o mundo todo condenado para o inferno.
A porta estava aberta. Tem muitos salvos hoje no mundo, mas tem um mundo que está indo para o inferno, pessoas que não são salvas. A obra que Cristo preparou, a grande obra, que não vai salvar somente a nossa vida física, como foi nos dias de Noé, mas salva a nossa alma do inferno. Foi uma obra para a nossa salvação eterna. O Senhor Jesus Cristo disse: a porta está aberta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quando? Quando entrar por Ele. Não é quando você chega até aqui à frente. Não é quando você levanta o braço. Não é quando você dá o dízimo oferta. Não é quando você desce as águas do batismo. Não é quando você toma a ceia pela primeira vez. É quando você entra pela porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Existe alguma dificuldade nesse versículo? Nas palavras do nosso Senhor? Mas só isto? Não é só isto. Para você ser salvo, nós lemos esta noite da grande obra da cruz. 6 horas sobre aquele madeiro. E Deus, sabendo de quantos pecados você tem e vai cometer até o último dia na sua vida, eu também. Sabe o que Deus fez com o seu filho? A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Talvez você não entenda tudo o que esse versículo queira dizer, mas você saiba que os teus pecados foram cobrados naquela pessoa para a tua salvação, para a minha salvação. É por isso que esse livro sagrado pode dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quando foi perguntado para Paulo e Silas o que era necessário para uma pessoa ser salvo, ou salva, o que foi dito para ela? Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. A salvação é um ato de fé em Cristo. Não é a sua grande fé. Você pode dizer: eu sempre tive fé, sempre criei em Cristo, então você está salvo? A pergunta é: você já está salvo? Não é a sua qualidade de fé, mas é a qualidade da pessoa que o pecador confia. Crê. É um momento em que o pecador, reconhecendo como Noé, Deus vai destruir este mundo, ou até mesmo como este um dos malfeitores que está aqui, tem 2 lá, um perdido no inferno, ao lado de Cristo, outro está no céu, como Cristo disse, no paraíso. Qual foi a diferença? 2 pecadores condenados, mas um só se sentiu condenado pela justiça humana, não por Deus. Você note que aquele que não foi salvo queria sair da cruz e continuar o pecador pecando, mas o outro que foi salvo disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas este que está ao nosso lado, ele nenhum mal fez. Mas não foi só o reconhecimento dos seus pecados, também foi a fé na pessoa que estava do seu lado, morrendo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Você, meu amigo, pode ser salvo esta noite. Salvo dos seus pecados, salvos do inferno. Como, diz alguém? Pela obra de Cristo. É o valor da morte de Cristo
O seu sangue derramado na cruz é o que vale para a nossa salvação, para a sua salvação. Sabe o que esse livro diz? Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa que quer a salvação de Deus, ela tem que se dirigir a Cristo pela fé. Sabe o que aquele versículo diz mais? Diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, o pecador vai a Cristo para receber esta salvação com toda confiança. E diz lá, Deus é galardoador, galardão. Ele dá a salvação. A salvação Deus não vende, ela dá para aquele pecador arrependido dos seus pecados e aceita o Filho de Deus como seu Salvador. A arca já passou, aquela grande obra já passou, a porta já se fechou, e toda aquela multidão de gente que estava fora estão no inferno hoje. Você duvida disso? Leia 1 Pedro capítulo 3. Você vai ver que essas pessoas estão em tormento eterno. Porque nos dias de Noé elas foram incrédulas e rebeldes contra a mensagem. Mas hoje tem uma grande obra também. Agora é para a sua salvação. O que você vai fazer? Você aceita o lugar que Deus tem dado para todos nós, pecadores condenados? Não há um justo nenhum sequer. Você pode se dirigir a Cristo pela fé? É difícil isto? Você desejar ser santo como Deus quer que nós sejamos, justos, homens e mulheres que andam com Deus, é difícil para você? Se é, meu amigo, só tem um fim para a sua vida. Aonde estão todos que ficaram fora da arca? O inferno. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu espero que você creia neste Salvador, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Crê no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo.